Bom dia, este é o programa Viva a Vida. Aqui está falando o Bispo Tito Oscar, da Igreja de Nova Vida de São Paulo, desejando a você um dia muito especial, um dia maravilhoso. Hoje nós vamos ter um programa preparado para abençoar a sua vida, sua família, o seu trabalho, para que você realmente comece a agradecer a Deus, dizendo ser como é bom viver. Participe conosco. Eu não sei se você tem vivido alguns momentos de dúvidas, porque a dúvida faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E hoje o assunto vai ser exatamente isso, a possibilidade de se duvidar. O que a dúvida pode trazer para a minha vida de benefício, ou ela atrapalha? Fique conosco, nós temos um convidado especial e daqui a pouco nós vamos conversar com ele a respeito deste assunto. Viva a Vida está no ar. Estamos de volta com o nosso encontro Viva a Vida e hoje eu tenho de volta também aqui ao nosso estúdio o nosso querido presidente do Conselho de Pastores das Igrejas de Nova Vida do Brasil, o nosso querido Bispo Miguel. Bem-vindo novamente ao programa Viva a Vida. Bom dia, Bispo, bom dia aos nossos telespectadores. É tão bom estar aqui, poder participar. E o desejo é contribuir de alguma forma. Muito bem, eu anunciei aqui, Bispo, que nós iríamos falar sobre dúvidas, em razão de muitos ensinos bíblicos. Aliás, quando Jesus ressuscitou, apareceu no meio lá dos discípulos, um deles duvidou. Eu não acredito, não acredito. Aí Jesus disse, olha, coloque as mãos aqui, as suas mãos nas minhas mãos, e não duvide, seja crente, disse ele, né? O irmão esteve em São Paulo conosco, aliás, faz muito tempo que o irmão não aparece por lá, mas o irmão pregou uma mensagem sobre dúvida. Duvidar é pecado, Bispo? Olha, Bispo Tito, não, eu acho que não é pecado, não. Eu entendo que não é pecado. Aliás, o irmão estava falando sobre o programa, eu fiquei pensando, será que eu estou sendo convidado para esse programa? Porque eu tenho muitas dúvidas, não sei se... Mas não, eu entendo que a dúvida, como o irmão já deu uma pincelada aí, ela tem um valor, ela tem uma importância. Até no sentido desse contraponto até com a fé. Eu acho que até para saber se eu realmente tenho fé, eu preciso da dúvida, né? Então, há benefícios na dúvida, o irmão está dizendo isso? E, sim, eu acho que há benefícios na dúvida, sim. Dentro de um contexto, o irmão citou aí o Tomé. Eu gosto muito daquele texto, eu gosto da sinceridade, da verdade, da maneira com que o Tomé expressa a dúvida e a maneira com que Jesus cuida da dúvida. Eu acho que a gente só pode vencer a dúvida, superar a dúvida no momento que a gente admite aquela dúvida, que a gente torna ela, exterioriza, torna ela expressa, revelada no nosso coração. Eu acho que aí é que a dúvida pode ser tratada. E, sem dizer também que sem eu diria assim mesmo, que a dúvida é até uma capacitação do ser humano que pensa, que tem essa faculdade de pensar, de examinar. E em muitas situações a dúvida é tremendamente de valor. A gente até critica a pessoa que é rotulada como Maria vai com as outras, que não tem um espírito de uma crítica, de uma avaliação e de duvidar, né? Na verdade, a gente vive nessa possibilidade. Eu preguei recentemente na igreja falando sobre a possibilidade do erro. Todos nós vivemos também na possibilidade do erro, né? Você tem até, parece que eu já comentei aqui num dos nossos encontros, que Davi apanhou 5 pedras e não uma. Se ele tinha tanta certeza que ia derrubar o gigante, bastava uma. Mas ele vivia, ele conhecia essa dificuldade. E nós também convivemos com a possibilidade da dúvida. A pergunta que eu faço, Bispo, é o seguinte: com todos os benefícios que a dúvida pode trazer para nós, não seria a dúvida uma barreira ao exercício da fé?
Depende da perspectiva, eu acho, né? Objetivamente, numa determinada situação, sim. Né? Objetivamente, em outra situação, eu acho que a dúvida pode ser o começo, o ponto de partida para você começar até a acreditar, começar a crer, não é? Quando a gente fala que a dúvida tem um benefício, é claro que a gente está falando no sentido das relações humanas, né? Até devemos ter uma certa dúvida a respeito de nós mesmos, essa autossuficiência, essa autoimagem que a gente tem, não, eu não sou, Não, a dúvida, ela quando é direcionada para uma determinada direção, ela pode ser benéfica. Quando o assunto é a palavra de Deus, quando o assunto é o Evangelho, quando o assunto é o amor de Deus, então a dúvida ela precisa ser superada. Bispo Miguel, nós sabemos que a dúvida ela existe, a gente vive nessa possibilidade da dúvida, como a gente vive na possibilidade do erro. Isso faz parte do nosso cotidiano. Não é? Mas duvidar não seria assim um contraponto, você falou em contraponto aí, não seria uma barreira ao exercício da fé? De uma certa maneira seria, né? Mas a dúvida, como já foi falado aqui, ela está em todos nós. Ela é não só um fator de prejuízo, no que se refere à fé, ela é um mecanismo, não sei se eu posso usar essa expressão, que deve ser bem praticado, bem exercitado. Não pode ser um mecanismo que trava, que bloqueia a minha fé, mas um mecanismo que me conduz à fé. Até essa pergunta, mas isso é ou não é verdade? Será que está certo? Será que o Evangelho é? Será que a Bíblia é? E essa pergunta, essa dúvida em relação àquilo é que é o mesmo canal que Deus vai me trazer uma revelação da fé, da confiança. Deus vai fazer com que o Evangelho, a palavra de Deus, seja verdade na minha vida. Essa não é uma cultura comum, normal, porque o Evangelho que a gente prega e que o conceito geral da igreja é que a gente não pode duvidar. Não há como. Não apenas no contexto, se você disse, evangélico, bíblico, espiritual, mas quando se fala, não, eu sou crente, então a dúvida tem que ficar de lado, não pode existir dúvida na cabeça de uma pessoa que crê. Eu não sei se Jesus chegou a manifestar uma qualidade de dúvida em algum momento do seu ministério. Não me passa pela cabeça mas ele era humano. Sim. Né? E talvez quando ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ele estava talvez naquele momento até duvidando de uma capacidade que ele obviamente tinha, mas que não conseguia enxergar naquele momento, de enfrentar a cruz. Né? Então, se for possível, passa, mas que a minha vontade não seja feita, mas a sua. Então, duvidar, nesse sentido, ele é um elemento que existe no nosso trabalho. E eu penso, Bispo Miguel, que a dúvida, ela está de uma certa forma atrelada até mesmo a um contexto de segurança. Porque quando você não tem certeza de algo, você não faz esse algo. Quando você não tem certeza de que essa estrada vai, vamos dizer, chegar a um determinado destino, você não caminha por ela. Como é que o irmão vê essa posição de... Muito interessante o que o bispo está dizendo aqui, né? Isso não está escrito aqui no nosso papel. Eu acredito nisso que o irmão tocou, que a dúvida é tipo uma válvula de segurança que Deus usa. Que Deus usa na vida da gente. Por exemplo, o irmão falou, nós estamos aqui num programa feito por pastores, um programa cristão e tal. E isso também acontece, essa coisa que muitos pastores batem, não, você não pode duvidar. Muitos pastores falam, não, você não pode duvidar da minha chamada, da minha autoridade. Esse elemento de impor uma crença a despeito da pessoa ficar assim meio desconfiada e meio ressabiada, como diz o outro, com uma questão. E a própria palavra de Deus também diz o quê? Que nós devemos provar. Uma profecia até, ela não deve ser recebida sem nenhuma reserva ou análise, né? Então nós devemos julgar, a gente deve examinar. Então eu acho que aí o benefício que a dúvida tem. Nós estamos conversando com o Bispo Miguel e o assunto hoje é sobre dúvida.
A gente volta a bater esse papo no nosso segundo bloco, querendo ajudar você. Talvez você seja uma pessoa que abriga no coração dúvidas e fica aí conflitada. Será que isso é pecado? Não, faz parte do nosso dia a dia. Fique conosco, a gente volta já já com o nosso programa Viva a Vida. A Editora Conselho traz até você uma literatura cristã de qualidade. Bereshit, o que a ciência e a Bíblia dizem sobre a criação. Evangelho Digital, as modernas tecnologias a serviço do Evangelho. Levita, um guia para seminários de louvor e adoração. História da Igreja, a história do cristianismo de Jesus aos dias de hoje. O Silêncio das Mãos, uma reflexão sobre a eficácia da não-reação. O amor que desperta a vida, um tema comum a todo ser humano. Enchendo as talhas do milagre, uma obra que reacenderá a sua fé. Cartas de Timóteo, reflexões diárias para a sua vida devocional. Editora Conselho, trabalhando para abençoar a sua vida. Entre em contato conosco. Telefone 0 operadora 21 3326 3844 ou através do nosso e-mail editoraconselho@portalnovavida.org.br.